Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do segundo ano do ensino médio. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos de Química. Estamos abordando a ideia de equilíbrio químico, não é? Aquelas transformações reversíveis, não é? Que se dão ali em sistemas fechados. E aí, então, pela reversibilidade, teremos um momento em que a velocidade da reação direta iguala-se com a velocidade da reação inversa. Ora, pela igualdade das velocidades, o que é que nós teremos? Nós teremos aí a manutenção do equilíbrio químico. A reação continua ocorrendo, porém, a reação direta estará ocorrendo na mesma velocidade com que a reação inversa também ocorre. Então, os aspectos visíveis, os aspectos macroscópicos do sistema não mudam mais. Nós fizemos essa abordagem, falamos sobre constante de equilíbrio, né, que é um valor que vai trazer para você, a grandeza que vai trazer para você, o quanto a reação está ali em desenvolvimento, o quanto ela se desenvolveu, o quanto ela rendeu em termos de produção de produto. Né? Nós vimos essas relações de constante de equilíbrio, tanto em relação à concentração, né, mols por litro, concentração molar, quanto em relação à pressão lá constante de equilíbrio em termos de pressão. Na verdade, a ideia da pressão parcial de cada um dos componentes existentes no momento do equilíbrio. Lembrando, aquilo que é produto fica no numerador, a parte lá de cima, né, da fração. O que é reagente fica no denominador, a parte de baixo ali da fração, que te fornece justamente a constante de equilíbrio. Pois bem, hoje iremos abordar o deslocamento do equilíbrio. A ideia de deslocamento. Como assim? É o seguinte, olha a lógica qual é. Ok, o equilíbrio lá no sistema reversível será atingido. Uma vez que o equilíbrio for atingido, ele poderá ser deslocado, ele poderá ser perturbado, alterado. E são essas alterações que nós vamos comentar hoje. Eu irei compartilhar aqui, né, como... irei compartilhar com vocês o livro, página 628, Perturbações do Equilíbrio Químico. Esse assunto vai ser abordado, né, ao longo dessa aula e ao longo da próxima semana, principalmente no momento do Zoom, nós estaremos tirando dúvidas, né, específicas relacionadas a equilíbrio químico. E aí, então, é muito interessante, eu acho muito interessante utilizar o livro. Não é à toa que eu coloco aqui, tá certo, o livro, compartilho o livro com vocês, para aí poder abordando as ideias do livro, porque esse livro ele é muito bem estruturado, tem muitas contextualizações, o assunto é abordado de maneira a sempre estar ligando com outros conteúdos passados, ou trazendo já ideias de algo que será abordado mais adiante. Então, é excelente. Ok, então aqui, né, nessa ideia da perturbação, das perturbações do equilíbrio, o que nós temos, na verdade, é justamente isso. O equilíbrio foi atingido. Depois de um certo tempo de ocorrência da reação, a velocidade da reação direta igualou-se com a volta, com a velocidade da reação inversa. Pronto, nesse momento, temos o equilíbrio. Em termos gráficos, os dois gráficos se encontram, né? O gráfico da velocidade direta iguala-se obrigatoriamente com o da velocidade inversa no momento do equilíbrio. É aí onde nós começamos a caracterizar, né? Caracterizar essa reação em relação às suas variáveis, como, por exemplo, o quociente da reação, qual a relação desse quociente da reação com a constante do equilíbrio. Olha, o quociente da reação ele vai estar relacionado com o momento do equilíbrio de que forma? No momento em que o quociente for igual ao K, tá certo? Nós estaremos aí, certo? No momento do equilíbrio. Então, no momento do equilíbrio, nós temos o quociente igual lá com a constante, tá certo? Então, aqui, a constante de equilíbrio, né, o K, e o quociente, ele é uma relação, tá certo?
é uma relação entre produtos e reagentes. Então, esse quociente, ele vai estar justamente relacionado com o momento do equilíbrio também. De que forma? O quociente da reação será igual à constante de equilíbrio no momento do equilíbrio, tá certo? No momento do equilíbrio químico. Se por acaso a constante apresentar um valor maior do que o quociente da reação, olha lá o que é que nós teremos. O equilíbrio deverá ser atingido pelo consumo dos reagentes e pela formação de produtos, ou seja, a reação ainda está em andamento, né? Quando o quociente está menor que a constante. Já quando você tem lá o quociente maior que a constante, significa dizer que nós temos ainda o equilíbrio a ser atingido com um consumo maior de produtos. Ah, professor, como assim um consumo maior de produtos? Por quê? Porque de repente pode ter começado já a reação com uma certa quantidade de produtos, mas aquela quantidade de produtos na qual nós iniciamos a reação, ela não corresponde à proporcionalidade do equilíbrio naquela temperatura. Ah, como começou a reação já tendo produto? Sim, os produtos já estavam lá, foram colocados previamente. Pode acontecer isso? Pode. Aqui nós temos, né, esquema da relação entre o quociente da reação e a constante de equilíbrio, em resposta à perturbação do sistema. Tudo aqui está já montando a ideia lógica da perturbação do sistema. Ah, como assim? Nós temos que ter o sistema, tá certo? Ele é analisado de maneira dinâmica. Ele não é analisado de maneira estática. O equilíbrio desse sistema não é uma coisa estática. Ele é uma coisa que responde às alterações do meio. Então, o equilíbrio foi mantido num certo ponto, com tais e tais quantidades de reagentes e produtos. Mas, de repente, esse valor pode mudar. Essas quantidades de reagentes e produtos que caracterizam o equilíbrio podem, de repente, mudar. Por quê? Porque, de repente, nós temos ali o seguinte, de repente nós teremos uma mudança de temperatura, a adição de um determinado reagente, a adição à parte, uma coisa à parte que foi colocada, né, de um determinado produto, a retirada, né, a proposital de um determinado reagente, lá de um determinado produto, e tudo isso vai mexer na constante de equilíbrio, tá certo? Então, são essas, comportamento dos equilíbrios diante das condições do sistema. Então, porcentagem de amônia no equilíbrio. Olha, aqui nós temos porcentagem de amônia no equilíbrio correlacionando com duas variáveis, pressão e temperatura. Mudou temperatura, mudou pressão, está mudando as condições de equilíbrio, está mudando as quantidades de equilíbrio. No caso aqui, a relação é para a síntese de amônia, né? A partir da síntese de amônia. Então, a partir de gás nitrogênio e gás hidrogênio. Olha aqui, ó. Tá certo? Mas vai se atingir um equilíbrio? Vai. Eu pego hidrogênio, vou colocar lá para reagir com nitrogênio e vai se formar amônia. Ok. Até um momento que vai ocorrer o equilíbrio. Depois as quantidades não mudam mais. A reação está ocorrendo, mas as quantidades não mudam mais. Por quê? Porque o que vai de nitrogênio e hidrogênio fazendo amônia, volta de amônia se decompondo, formando nitrogênio e hidrogênio. Por isso que as quantidades não mudam mais, porque o que vai volta, certo? Aí nós temos aqui, ó, né, a porcentagem de amônia no momento do equilíbrio, como ele colocou aqui, tá certo? Mas essa porcentagem vai mudar a depender de quê? A depender de valores de pressão, de temperatura, para você perceber qual o intuito desse gráfico. Você perceber que o equilíbrio, né, toda a sua caracterização, principalmente, ó, não dê muita atenção ao quociente da reação, não. Vamos prestar mais atenção na constante de equilíbrio, tá certo? Principalmente o equilíbrio, eu vou caracterizar pela constante de equilíbrio. Ok. Acontece que, a depender das variáveis externas, nós teremos mudança no valor dessa constante. E mudança no valor dessa constante são consequências de quê? São consequências de mudança nas quantidades de reagentes e produtos existentes no momento do equilíbrio.
Então, é esse o intuito aqui, né, que o gráfico está querendo que você perceba. Não está querendo que você decore os valores aqui, não. Está querendo que você perceba o seguinte, olha, está uma determinada reação, um sistema fechado, reversível, ela vai atingir o equilíbrio, ponto. Esse equilíbrio será caracterizado por certas quantidades existentes de reagentes e de produtos. Ok, ponto. Com esses reagentes e produtos, eu irei calcular a constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio, ela pode mudar, porque as quantidades também mudam, a depender de mudanças das condições do ambiente, como, por exemplo, pressão, temperatura, né, ou outros efeitos mais. Então, aqui nós temos variação da concentração de reagente ou de produto. Né? Então, aqui eu tenho no equilíbrio, né? Aquele cita o quociente, tudo bem, mas a grande importância nossa é compreender a ideia do equilíbrio. E no equilíbrio, se a gente for falar de quociente da reação, o quociente é igual. Né? O quociente é igual, tá certo? Essa é a ideia. Então, nós temos aqui a reação de síntese da amônia, né? Eu tenho aqui 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, e aqui eles vão formar, né, 2 mols de amônia. Veja que está tudo balanceado, tem que estar balanceado, porque os quocientes aqui, eles são os expoentes lá da reação devidamente balanceada. Né? O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui a ideia, né, da formação tanto da constante de equilíbrio, aqui está em termos de pressões parciais, por isso que é o Kp, né? Constante de equilíbrio em termos de pressão. Por quê? Porque todos eles estão aqui, né? Todos foram colocados na forma de pressão, de gás, na forma gasosa. Poderia fazer também com a concentração, o Kc, né? A constante de equilíbrio em termos de concentração, poderia. Mas aqui ele fez com a pressão parcial, tá certo? Então, nós temos essa situação aí. A adição, a variação nas concentrações dos reagentes ou de produtos. Se eu mudar as concentrações aqui, vou mudar as pressões também, lógico, né? Se eu tiver uma concentração maior de um determinado gás ali, a pressão parcial dele será maior. Né? Se eu aumentar a concentração do gás, a pressão parcial dele será maior. Se eu diminuir, a pressão parcial dele será menor, né? Lógico. E aqui, então, nós temos, né, comportamento da reação. Então, o comportamento da reação nós temos aqui, as quantidades desses componentes, hidrogênio, gás amônia, né, todos estão no gás, não precisa nem falar gás amônia, todos eles estão no estado gasoso. Nitrogênio, amônia e hidrogênio, todos no estado gasoso. Ok. Aí você tem aqui, tá tranquilo, né? Até do tempo 0 ao tempo 1, está se estabelecendo o momento do equilíbrio. Não pegou a parte inicial da reação, não. Estamos analisando só a parte do equilíbrio e depois a perturbação que ocorreu. Olha o nome, a perturbação, né? O deslocamento. Vamos ver. Então, o que é que nós temos aqui, Nós temos, né, a concentração de hidrogênio não está mudando. Olha o gráfico, né? A concentração de amônia não está mudando, olha o gráfico, de nitrogênio não está mudando. Agora, o que foi que aconteceu? O que foi que o camarada fez aqui? Ele fez uma adição de gás hidrogênio. Ele adicionou, volta para a reação, ele adicionou aqui um reagente. Quando adiciona-se um reagente, o efeito, a consequência será de consumir aquele reagente extra que foi adicionado. Ora, se eu coloquei mais reagente desse hidrogênio aqui, a consequência desse ato de ter colocado hidrogênio será o consumo dele. Mas o consumo dele se dá juntamente com o consumo do gás nitrogênio, que está aqui do lado. Então, quando eu colocar gás hidrogênio, a consequência será o consumo do gás hidrogênio que eu coloquei. Mas para o gás hidrogênio ser consumido, ele consome junto também aqui, o gás nitrogênio. E, ao mesmo tempo que esses dois estarão sendo consumidos, o produto lá do outro lado estará sendo o quê? Produzido. Não é? Estará sendo produzido. É por isso, analisando essa questão da amônia, é por isso que você tem aqui, adição de hidrogênio. Levou a quê? Levou a um consumo de gás nitrogênio, que é o outro reagente da história,
e os dois reagindo entre si estarão produzindo mais produto. Quem é o produto? A amônia. Ocorreu o aumento na produção de amônia. Tá certo? Então, por que isso é importante? Porque esses conhecimentos relacionados ao deslocamento do equilíbrio, às perturbações do equilíbrio, elas são importantes para compreender o que se deve fazer de repente para se obter mais lá de um produto. Quais as alterações em termos de pressão, de temperatura, de adição ou retirada de algum componente que irá favorecer o rendimento dessa reação. Então, é nesse sentido, tá vendo? Então, é sempre pensando dessa forma, tá ok? Efeito de catalisadores. É importante, é interessante falar do efeito de catalisadores, porque os catalisadores, eles não alteram, tá no finalzinho aqui, não alteram a constante de equilíbrio. O que é que o catalisador faz? Nós vimos isso lá em cinética. O catalisador, ele acelera uma reação química. Aquela reação que está para ocorrer, que está para acontecer, ela irá acontecer mais rápido, porque os catalisadores diminuem a energia de ativação, ou seja, eles diminuem aquela dificuldade, né, energética, vamos colocar dessa forma, existente para que a reação ocorra. Então, o que é que nós temos aí? Com catalisadores, a reação que é para ocorrer, ocorre mais rápido. O equilíbrio químico que vai acontecer mais rápido também. Então, ele não desloca, ele não altera a constante de equilíbrio, ele só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido. Por quê? Porque toda a reação, toda ela, está ocorrendo mais rapidamente. Essa é a participação de catalisadores, é o que o texto está mostrando aqui. Variação de volume e de pressão. Pessoal, volume e pressão estão relacionados, né? Até porque você tem a fórmula, né? Você tem aí pela fórmula, de repente, se você passa a ter uma área maior de atuação de uma determinada força, a pressão diminui. Se você tem uma área menor, né? E aí a área é um dos componentes para se definir volume. Então, é daí que nós temos a relação dos dois. Então, o que é que nós temos aqui, certo? O que é que nós temos? Volume, pressão. Vamos lá. Pega aqui a síntese da amônia. Síntese da amônia. Cadê a síntese da amônia? Aqui. Olha a síntese da amônia. Pessoal, observe. Olha como é simples. Eu tenho nos reagentes 3 mais 1, 4. 4 mols gasosos. 4. Do lado dos produtos, eu só tenho 2. Ou seja, se acontecer alguma alteração de volume ou mesmo na pressão, por exemplo, para que ocasione um aumento de pressão, vamos lá, reduziu o volume, né? Ou simplesmente aumentou lá a pressão, porque as duas situações estão muito bem relacionadas. Então, vamos lá, aumentou a pressão sobre o sistema. Aumentou a pressão. De um lado, o sistema existe em 4 mols gasosos. Do outro lado, o sistema existe com 2 mols gasosos. Ora, se aumentou a pressão, o sistema vai ficar mais confortável do lado que tiver menos mols gasosos, porque a pressão está muito grande, então é como se tivesse pouco espaço para eles. Então, eles vão ficar num formato que ocupa o menor volume possível, formato de 2 mols. Então, se eu aumento a pressão, eu estarei favorecendo a reação no sentido lá do produto, ou seja, no sentido direto. A reação direta estará sendo beneficiada se eu aumentar a pressão. Agora, se eu diminuir a pressão, por exemplo, o volume passar a ser bem maior, né? Aí, consequentemente, a pressão também vai ser menor sobre eles. Então, com pressão menor, tem mais espaços para eles ficarem mais à vontade. Então, eles preferem ficar o quê? Naquilo que ocupa mais espaço, mais volume. É justamente os reagentes, que é 3 mais 1, 4. 4 mols gasosos. Então, o que é que nós temos aí? Com o aumento de pressão, a reação tende a ocorrer mais para o lado de formar aquilo que tem menos mols gasosos. No caso aqui, no sentido direto, sentido de produção dos produtos, né? O sentido direto.
Já se, e nesse caso, porque cada caso tem que se analisar as quantidades de mols gasosos. Já se o volume diminuir, desculpa, se a pressão diminuir, reduziu drasticamente a pressão, aí o que é que vai acontecer? Aí, então, o sistema vai ficar mais confortável do lado que ocupar mais espaço, ou seja, aquele que tiver mais mols gasosos. Ou seja, se eu diminuir a pressão aqui na síntese da amônia, aí o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer um favorecimento da reação no sentido inverso, que é o sentido que irá colocar, né, o sistema com mais mols gasosos, ok? Então, é essa a situação aí, tá certo, pessoal? É essa a ideia relacionada à pressão. Em relação à temperatura, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou explicar a temperatura e depois, num outro momento, a gente fala sobre os equilíbrios. Homogêneo e heterogêneo, que é bem simples também. A variação de temperatura. Pessoal, veja, nós estamos falando aqui de sistemas o quê? Sistemas reversíveis, não é? Pois bem, olhando do ponto de vista da liberação, absorção de energia, a reação ela poderá ser exotérmica, lembra? Se ela estiver liberando energia térmica ali, não é isso? Ela poderá ser endotérmica se ela estiver absorvendo, não é isso? Pois bem, então, pensa comigo. Se a reação for exotérmica em um sentido, no sentido inverso, ela será endotérmica. Simples. Não são sistemas reversíveis. Então, se ela for endotérmica em um sentido, ela será exotérmica no outro e vice-versa. Pois bem, aumento de temperatura favorece quem? Favorece a endotérmica, aquela que está querendo. Então, eu estou aumentando a temperatura do sistema. Em outras palavras, é como se eu estivesse fornecendo energia térmica ali para ele. Não é? Estou aumentando a temperatura do sistema. Dessa forma, aumentar a temperatura favorece a reação no sentido em que ela é endotérmica. Já diminuir a temperatura vai favorecer no sentido exotérmico. Ora, eu estou diminuindo a temperatura, estou retirando. E o sistema está querendo se livrar. Eu estou retirando e o sistema está querendo se livrar. Isso na exotérmica. Então, diminuir a temperatura favorece a reação no sentido exotérmico. Aumentar a temperatura favorece no sentido endotérmico. Tá certo, pessoal? E aí é onde nós vamos ter o deslocamento para a direita ou para a esquerda, a depender dessa variação de temperatura. Não é? Se a reação direta for a exotérmica, para favorecê-la, para ter o deslocamento no sentido direto, eu tenho que fazer o quê? Se é a exotérmica, eu tenho que retirar, diminuir a temperatura do sistema. Não é? Já o sentido inverso vai ser a endo, para favorecer a reação inversa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar a temperatura. Agora, lembrando, tem que analisar caso a caso, né? Porque não são todas as diretas que são exotérmicas, lógico, nem são todas as inversas que são endotérmicas e vice-versa. Não tem isso. Cada reação vai ser analisada ali no seu caso. O que o aluno tem que saber é que quando ela é exotérmica num sentido, ela será endotérmica no outro. E a endotérmica é favorecida quando eu aumento a temperatura. A exotérmica, a que libera, é favorecida quando eu diminuo a temperatura do sistema. Tá certo, pessoal? Então, para o vídeo também não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui. Próxima aula nossa, nós estaremos abordando ainda aspectos relacionados a equilíbrio e pela aula lá do Zoom, nós poderemos tirar dúvidas relacionadas a esses conteúdos, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.